Fala, rapaziada do podcast Mão, sejam todos bem-vindos a mais uma live por aqui. Live não, né? Material gravado dessa vez, 10 de janeiro de 2023. Eu tô de volta, hein? Feliz ano novo para todos vocês. Diego Bonetti aqui no comando da nave. Eu tô de volta à programação do podcast Mão, depois de um período de férias, num dia muito importante, o mercado da bola super agitado no Corinthians nessa terça-feira, 10 de janeiro. Tá uma confusão total por conta dessa negociação do Yuri Alberto ficando por 5 anos no Corinthians, o Zenit levando o Duqueiroz e o Robert Renan, o goleiro Ivan que tá voltando e vai ser reemprestado ao Vasco da Gama. Então tá uma confusão danada, por isso estamos aqui para elucidar o torcedor corintiano, deixar as coisas bem mastigadas para você que curte o podcast Mão, está aqui sempre conosco. Vamos tentar clarificar toda essa situação, como que vai ficar, quanto de porcentagem o Corinthians fica com o Yuri Alberto, se o Corinthians vai ganhar dinheiro com o Robert Renan e o Duqueiroz, e o Mantuan, que está lá emprestado no Zenit até o meio do ano, o que acontece? O Zenit vai exercer o direito de compra ou não vai, enfim, tá uma bagunça geral, mas nossa função do jornalismo, estamos aqui, né, para deixar tudo bem mastigadinho aí para todos vocês. Então, vamos juntos, porque tem muita coisa para a gente falar, essencialmente de mercado da bola do Corinthians. A gente está gravando esse vídeo na terça-feira, 10 de janeiro, não sei quando a produção vai colocar no ar, mas terça-feira, 10 de janeiro, essa confusão está armada no Corinthians e a gente está aqui para deixar tudo mastigado para você que acompanha a gente entender muito bem as coisas que estão acontecendo, as coisas que a diretoria fez, né? De trazer o Yuri Alberto, de mandar alguns jogadores do Corinthians para lá. Então tem muita coisa para a gente falar. Por isso, eu peço que você deixa o like aqui no canal, dá essa moral aqui para a gente, deixando o like é muito importante para a gente, para o nosso trabalho. Você que não está inscrito no podcast Mão, se inscreva no podcast Mão, venha fazer parte da nossa família e vamos com tudo. Vamos juntos porque tem muita informação, pessoal. Queria então começar falando da primeira notícia do dia ainda, né? Um pouco no horário do almoço, um pouquinho depois do almoço, saiu a notícia lá no Rio de Janeiro que o Vasco estava quase fechando, tá quase fechada mais uma contratação do Vasco da Gama. Eles estão pegando o goleiro Ivan por empréstimo do Corinthians. Vale lembrar, né? O Ivan e o Mantuan foram para o Zenit no meio do ano passado, e o Yuri Alberto veio por empréstimo. Esses dois jogadores do Corinthians foram por empréstimo. O goleiro Ivan não foi muito utilizado pelo clube russo, e o Vasco está agora fechando essa negociação com o Corinthians. Então o Corinthians está reemprestando o goleiro Ivan, agora ele vai para o Vasco, contrato de empréstimo, ele que pertence ao Corinthians, vai por empréstimo para o Vasco da Gama até o final da temporada, com opção de compra. Essa era uma informação que a gente ainda não tinha apurado, se tinha uma obrigatoriedade ao final do contrato, o Vasco teria que comprar o Ivan, ou não, ou se é apenas uma opção. A informação de momento que temos agora é que existe no contrato a opção de compra, ou seja, não existe a obrigatoriedade. Então o Ivan está indo para o Vasco da Gama e no final do contrato, se o jogador agradar, aí o Vasco tem a opção de querer comprar o jogador. Acho que vale também a gente destacar, vale a lembrança que o Corinthians jamais revelou ao seu torcedor quanto pagou pelo Ivan, porque isso, né, amigos, é muito importante para o torcedor do Corinthians saber se de fato a diretoria fez um bom negócio ou não, se entrou no lucro ou entrou no prejuízo. Ora, a gente não sabe quanto o Corinthians pagou. Se o Ivan agradar o Vasco e o Vasco efetivar a compra, o torcedor do Corinthians não vai saber se o Corinthians perdeu dinheiro ou ganhou dinheiro nessa negociação. Então, isso é um ponto muito preocupante da falta de transparência, né? Aí vale a crítica pessoal, a chapa do Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, dizia que era renovação e transparência. Bom, transparência é o que não tem em muitas negociações do Corinthians como essa,
Vou trazer aqui a informação que lá atrás, quando o Corinthians faz a proposta, tira o Ivan da Ponte Preta, o presidente da Ponte Preta, na época, tinha falado, ele tinha afirmado, que o Corinthians assumiria a dívida que a Ponte Preta tinha com o goleiro Ivan, que giraria em torno de 10 milhões de reais. Mas essa informação, ela nunca foi oficializada pelo Corinthians. O Corinthians jamais revelou ao seu torcedor quanto pagou pelo Ivan. Né? Então a gente não sabe se ao final deste ano, ao final do contrato, o Vasco querer comprar o Ivan, o torcedor do Corinthians não vai saber se o Corinthians lucrou com essa venda ou se o Corinthians ficou no prejuízo. Porque a diretoria corintiana não revela quanto foi pago no Ivan. Foi 10 milhões de reais? Foi 12 milhões de reais? Quanto que foi? Né? Então isso é uma informação que a gente não sabe. Muito bem. Falado esse ponto do goleiro Ivan, que está um pouco alheio a toda essa confusão de Corinthians e Zenit nessa negociação de Yuri Alberto, vamos entrar então no tema principal aqui do programa, negociação que foi oficializada até pelo Zenit lá na Rússia, né? Saiu já o anúncio oficial, o Corinthians minutos depois também confirmou a informação do Yuri Alberto. Então, contrato de 5 anos, do Yuri Alberto, que vai ser assinado nas próximas horas, nos próximos dias, por 50% dos direitos econômicos. Então, o Corinthians fica com 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto nessa troca que está envolvendo Duqueiroz e Robert Renan. Como vocês sabem, o Robert Renan já se despediu, já não treina com os companheiros, está indo para a Rússia já neste início de ano, e o Duqueiroz vai apenas no meio do ano, certo? Os dois jogadores lá na Rússia também vão assinar contrato de 5 anos. Informação do jornalista Fábio Aleixo, aqui estou dando os créditos, jornalista brasileiro que vive na Rússia, então entende muito do futebol russo e de todas as negociações que acontecem por lá. Agora, quando a gente fala na falta de transparência, nesse ponto que eu queria bater, porque o Corinthians cede o Robert Renan e o Duqueiroz, mas não se sabe quanto o Corinthians mantém dos direitos econômicos. A gente tem a informação que o Corinthians vai reter direitos econômicos dos dois jogadores. Quanto não foi revelado. O Corinthians não divulga essa informação, não fala. Quantos por cento que fica com o Zenit e quantos por cento que fica com o Corinthians desses dois jogadores? Isso é uma falta de transparência que, na minha opinião, é preocupante e é uma informação importante que o torcedor deveria ter acesso, deveria saber. E, por hora, ele não sabe. E um outro ponto, que aí sim cabe uma crítica pessoal, que também não se tem a informação se o Corinthians terá porcentagem de uma venda futura. E vale a gente destacar aqui que são coisas muito diferentes, né? Manter uma porcentagem de um jogador é uma coisa e ter uma porcentagem de uma futura venda é uma coisa bem diferente. São coisas diferentes. Eu acho que a melhor solução para os times brasileiros que não tem como competir financeiramente com o mercado europeu e continuar faturando em cima dos atletas é manter uma cláusula no contrato que numa futura venda o clube terá 10%, o clube terá 20%. Isso a gente não tem essa informação. Então, ou seja, Robert Renan e Duqueiroz vão para o Zenit, em definitivo, contrato de 5 anos. O Corinthians mantém porcentagem desses jogadores. Isso é uma coisa. Agora, vamos supor que um clube da Inglaterra compre o Robert Renan por 20 milhões de euros. Vamos supor aqui um valor hipotético, 20 milhões de euros. E o Corinthians não tem nenhuma porcentagem de uma venda futura do Robert Renan, para mim é um erro. Para mim é um erro da diretoria na negociação. Vou ter o benefício da dúvida, porque não estou aqui dizendo
que o Corinthians não tem nenhuma porcentagem de venda futura. A gente apenas não tem a informação se existe essa cláusula nos contratos ou não. E isso eu acho um erro. E só para trazer um exemplo prático, acho que todo mundo aqui lembra, o São Paulo ganhou 100 milhões de reais porque o Antony foi vendido do Ajax para o Manchester United. E não era porque o São Paulo tinha porcentagem dos direitos econômicos do Antony. Não foi por isso que o São Paulo ganhou esse dinheiro. O São Paulo, na época, ganhou 100 milhões de reais porque ele tinha a porcentagem da venda futura. Ele tinha a porcentagem da venda futura. Então, acho um erro grave da diretoria do Corinthians, se caso, escutem bem o que eu estou dizendo, se caso não existe essa cláusula para Robert Renan e também para Duqueiroz. Deveria ter, porque é a única forma que o mercado sul-americano consegue ainda competir com o mercado europeu, de continuar faturando com os seus jogadores. Então eu trouxe o exemplo prático do que o São Paulo tinha lá atrás com o Antony para a gente entender. São Paulo ganhou 100 milhões de reais sem fazer nada, porque o jogador foi negociado do Ajax com o Manchester United. Caso o Robert Renan saia do Zenit para outro clube e o Corinthians não tenha porcentagem de venda futura, o Corinthians não vai ganhar nada. Então, para mim, isso é um grande erro. E por que eu estou batendo em cima disso? Porque no contrato do Yuri Alberto, o Corinthians tem 50% do Yuri Alberto. Caso o Yuri Alberto seja vendido pelo Corinthians no futuro, 50% de uma futura venda vai para o Zenit da Rússia. É isso que eu estou batendo aqui, porque eu acho que isso é muito importante. O Zenit está fazendo justamente isso com o Yuri Alberto. Ele cedeu o jogador ao Corinthians, pegou 2 jovens jogadores, só que ele manteve em contrato uma cláusula que diz que numa futura venda, 50% do valor vai para o Zenit. 50%. Perdão. 50% numa futura venda do Corinthians pelo Yuri Alberto fica com o Corinthians, mas os outros 50% vão para o Zenit da Rússia. E por que o Corinthians não está fazendo isso com o Robert Renan e Duqueiroz? Eu queria muito saber. Não estou dizendo que não está, mas é uma informação que o clube não divulga. E por que não divulga? Por que a falta de transparência? O torcedor precisa saber. O torcedor do Corinthians tem o direito de saber. E o clube não está revelando isso. O Corinthians, então, mantém parte dos direitos de Robert Renan e Duqueiroz, mas também não fala quanto. O porquê que não fala quanto? É muito estranho. São coisas que, assim, eu não concordo. Acho que o torcedor merecia essa transparência. Merecia. E não está recebendo. Tá certo? Então, o Yuri Alberto vem para o Corinthians fica com 50% do jogador. Caso o Yuri Alberto seja vendido, 50% da futura venda vai para o Zenit e os outros 50% fica com o Corinthians. Robert Renan e Duqueiroz vão em definitivo. O Corinthians mantém porcentagem dos direitos. Não revela quanto e não revela se existe porcentagem de venda futura. Isso, para mim, é um grande erro caso não exista a porcentagem de venda futura. Para mim, é a forma mais simples e eficiente de um clube sul-americano continuar faturando com seus jogadores enquanto eles estão na Europa. Não faz isso, deixa de ganhar com o jogador, ganha apenas na primeira transferência, dele saindo daqui e indo para a Europa, e aí acabou. Os clubes europeus praticam muito esse método, na Europa. Eles sempre têm alguma cláusula, alguma porcentagem de venda futura, e a gente não tem essa informação que o Corinthians manteve cláusulas
de vendas futuras, né? De Robert Renan e do Queiroz. Para mim é um negócio muito preocupante. Posto tudo isso, Mantuan não entra na complexidade dessa negociação Yuri Alberto, Zenit e Corinthians. O Mantuan, como vocês sabem, foi emprestado ao Zenit no ano passado com uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros. Esse é o valor se o Zenit quiser ficar com o Mantuan após o meio deste ano de 2023, que é quando acaba o contrato de empréstimo do Mantuan. Ele vem sendo mais utilizado do que o goleiro Ivan, mas ainda é incerto se o Zenit vai exercer a opção de compra ou não. O Mantuan pode voltar no meio do ano e o Zenit não quiser comprar o jogador. Se quiser comprar o Mantuan, é 10 milhões de euros. Tá certo? E mais, para fechar esse pacote de negociação, além de Robert Renan e do Queiroz, que já está decidido, já vão para o Zenit, o Corinthians também cedeu a preferência de compra do garoto Pedro, que tem 16 anos, é da base, jogou a última copinha com 15 anos, é uma das grandes promessas da base do Corinthians, foi convocado para a seleção sub-20, o menino tem 16 anos e já está com a seleção sub-20, está lá no torneio sul-americano nesse momento, não disputa a copinha por conta disso. O Pedro terá a preferência de compra do Zenit. O Pedro tem contrato até 2025, com opção de renovação por mais 2 anos com o Corinthians. No contrato em vigência do Pedro, uma multa de 50 milhões de euros. A gente está falando na casa de 280 milhões de reais. Aí, no caso, é apenas uma preferência. Então, o que isso quer dizer? Qualquer proposta que chegue pelo Pedro, o Corinthians tem a obrigação de comunicar o Zenit e falar, olha, chegou uma proposta do Barcelona aqui pelo Pedro de tantos milhões. Vocês vão cobrir a oferta? O Corinthians tem a obrigação de comunicar ao Zenit, porque o Zenit tem a preferência na compra. Se o Zenit achar a proposta que cabe no orçamento do Zenit e cobrir a oferta do Barcelona, por exemplo, aí o Zenit leva o Pedro. Né? É uma preferência, apenas uma preferência, só para a gente trazer aqui um exemplo prático. O Gabigol, quando jogava no Santos, ele tinha essa preferência do Barcelona. Mas quem comprou o Gabigol foi a Inter de Milão, vocês vão se lembrar. Mas a preferência era do Barcelona, né? O Santos havia cedido essa preferência de compra ao Barcelona. O Barcelona não quis cobrir a oferta da Inter de Milão, o Gabigol foi para a Inter de Milão. Então é isso que o Corinthians fez com o Pedro, né? Mais um jogador que, quem sabe, isso aí está muito distante, é claro, mas também outro jogador da base do Corinthians que pode, quem sabe, um dia jogar pelo Zenit da Rússia. Agora, opinião pessoal, amigos. Eu não gostei da negociação. Não gostei. Entendo que o Yuri Alberto é um jogador que já funcionou, já se identificou, fez os seus gols e numa posição que é rara no futebol hoje em dia. É um jogador jovem que tem uma margem de evolução muito grande, tem um potencial de venda grande. Eu entendo tudo isso. Agora, o que não me agrada? Não me agrada os 50% de uma futura venda que não fica com o Corinthians. Ficará com o Zenit. Então, o Corinthians está cedendo 2 jogadores promissores de sua base, o Duqueiroz e o Robert Renan. Não está, pelo menos, a informação não foi divulgada, não foi revelada. Não está colocando uma cláusula no contrato de porcentagem de venda desses atletas, numa futura venda. Não está fazendo isso. Se vender o Yuri Alberto, vai ficar só com 50%. Já cedeu o Mantuan, está cedendo 2 jogadores. Então, eu acho que na troca, né, porque aí a gente não está falando de valor, né, a gente não falou de valor até agora. Yuri Alberto, Robert Renan, Duqueiroz.
O Mantuan foi por empréstimo, ainda não decidiram se vão comprar o Mantuan. A gente não falou de valor até agora nisso tudo. Então, troca por troca, eu acho que o Zenit ganhou na troca. É opinião pessoal. Acho que o Zenit ganhou nessa troca. Eu não gostei, entendo que o Yuri Alberto já é uma realidade no Corinthians, entendo que é uma posição rara, é difícil encontrar centroavante custa caro, eu entendo isso, que o centroavante, no caso do Yuri Alberto, ele vai custar mais do que um zagueiro e um volante, como são Robert Renan e Duqueiroz, isso tudo eu entendo. Agora, na troca, eu acho que quem ganhou a troca foi o Zenit e não foi o Corinthians. Muito porque o Corinthians não ficará com 100% de uma futura venda do Yuri Alberto. Não ficará. 50% vai para o Zenit. E uma futura venda do Robert Renan e do Queiroz? Quanto o Corinthians vai ficar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque isso não foi revelado. Quanto é a porcentagem que o Corinthians mantém dos direitos econômicos desses dois jogadores? Ninguém sabe. Porque o Corinthians não revela. Isso, para mim, é um grande problema. A chapa renovação e transparência do William Monteiro Alves, olha, faltou com transparência. Precisa de mais transparência, que são informações que a gente está atrás e a gente ainda não conseguiu. Tá certo? Mas vamos ficar em cima para a gente trazer mais essas informações. Agora, de tudo isso, eu acho que vale aqui a gente lembrar que o Corinthians deveria ter porcentagem de futura venda desses atletas. O Zenit tem. O Zenit tem e não é pouco. É 50% da futura venda do Yuri Alberto. E o Corinthians? Tem quanto? Do Robert Renan e do Duqueiroz? A gente não sabe. Tá certo? Amanhã é um dia importante lá no CT Joaquim Grava, é o primeiro dia de treinamento aberto para a imprensa, o Marco Belo estará lá cobrindo tudo, depois vai trazer as informações aqui para o podcast Mão, a gente vai descobrir, né, qual será o time do Corinthians para estreia no Campeonato Paulista. O Corinthians estreia no próximo domingo, dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino. Que time será esse de Fernando Lázaro? O Lázaro que será apresentado de forma oficial, ainda não foi, será sabatinado, né, pela imprensa, será muito questionado pela falta de experiência e tudo mais. Amanhã uma coletiva de imprensa importante também no CT Joaquim Grava, do novo treinador do Corinthians. Teremos muito ainda o que debater, mais vídeos, eu estarei aqui mais vezes durante essa semana. Estou de volta, acabou a mamata, acabaram as férias, estou de volta ao podcast Mão, trazendo mais informações, mais conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido um pouco mais de como se desenhou essa negociação, e deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Quem ganhou na troca? Foi o Corinthians que ganhou nessa troca? Foi o Zenit que ganhou nessa troca? Eu dei minha opinião, eu não gostei. Agora quero a opinião de vocês aqui nos comentários do vídeo. Deixem aí os comentários, tá certo, galera? Valeu demais a todos que estiveram na minha companhia, na companhia do podcast Mão. Deixe o seu like se você ainda não deixou. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Estaremos juntos esse ano do Corinthians. Importante, hein? O último ano de mandato de Duílio Monteiro Alves. Ano importante para o Corinthians. Valeu demais, galera. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.